Olá, alunos! Sou a professora Meire. Sejam bem-vindos ao meu canal de matemática, o X da Questão. E hoje vamos falar de razão e proporção. Para falarmos de razão, temos que falar de grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, a velocidade, o comprimento, preço, idade, temperatura, entre outros. A razão entre dois números ou duas grandezas é dada pela divisão, obedecendo à ordem no qual elas foram dadas. E a gente vai ver isso no exemplo. A razão pode ser representada na forma fracionária, decimal e percentual. Chama-se de razão a relação entre duas grandezas expressas na mesma unidade ou não, representada por A sobre B ou A dividido por B e ler-se A está para B, onde o A é chamado de antecedente e o B é chamado de consequente. Assim, o conceito de razão nos permite fazer comparação de grandeza entre dois números. Por exemplo, para saber quantas vezes o número 100 é maior que o número 2, ou em outras palavras, qual é a razão entre o 100 e o número 2. Então, a gente vai colocar da seguinte forma. Primeiro foi falar do número 100, então aqui embaixo a gente vai colocar 100 pelo segundo número falado, que é o 2. Então, 100 por 2. Nessa divisão vai dar 50. Portanto, o número 100 ele é 50 vezes maior que o número 2. Outros exemplos de razão. Numa excursão, haviam 100 alunos e 5 monitores. Qual é a razão do número de alunos para o número de monitores? Eu quero que quando vocês pensem em razão, pensem em divisão. E aqui vai ser representado pela fração. Então, vamos para as perguntas. Qual é a razão do número de alunos para o número de monitores? Como alunos foi falado primeiro, o número de alunos vai ficar na parte de cima da fração e o número de monitores na parte de baixo da fração. Então, a gente vai montar uma fração, onde o numerador é o 100 e o denominador é o 5 de monitores. Então, aqui seria a razão 100 para 5. Mas essa fração podemos simplificar. Então, vamos procurar um número que divida 100 e 5 ao mesmo tempo. É o número 5. Então, vamos dividir o 100 por 5 e o 5 por 5. E isso vai dar 100 dividido para 5 dá 20 e 5 dividido para 5 dá 1. Então, nessa excursão, é como se eu dissesse que são 20 alunos para cada um monitor. Na razão, a gente vai ler 20 está para 1. Vamos para a letra B? Qual é a razão do número de monitores para o número de alunos? É o mesmo exercício, só que agora eu falo primeiro em monitores. Então, na parte de cima da fração, o número de monitores. Na parte de baixo da fração, o número de alunos. Então, a gente vai montar a fração de baixo, com o número 5 de monitores em cima e o 100 de número de alunos embaixo. Então, ficaria 5 para 100. 5 monitores para 100 alunos. Esse número pode ser simplificado, como o de cima pelo número 5. Então, vou dividir 5 por 5, 100 por 5. Isso vai dar uma nova razão, que é 5 dividido para 5 dá 1, e 100 dividido para 5 dá 20. Aqui, entende-se que para cada um monitor, ele terá 20 alunos. Como razão, a gente vai ler isso da seguinte forma. 1 está para 20. Uma atividade de 60 questões, acertei 30. Qual é a razão do número de acerto para o número total de questões? Repara que primeiro pergunto pelo número de acertos. Então, vou montar uma fração onde o número de acertos, que é 30, vai ficar em cima. E o total de questões embaixo, 60. 30 e 60, eu consigo dividir por 2, consigo dividir por 5, consigo dividir por 3, consigo dividir por 10, consigo dividir por 30. Se vocês conseguirem pensar o maior número para dividir,
essa simplificação vai ser feita muito mais rápido. Então, eu vou pensar no 30. Vou dividir 30 e 60 por 30. E isso vai dar 30 dividido por 30 dá 1. 60 por 30 dá 2. Se vocês repararem, aqui vocês têm a fração 1/2. Então, entende-se que o número de acertos é 1/2 do total. Então, ele acertou a metade da prova. Como é que a gente lê isso na razão? 1 está para 2. Ele teve um acerto para cada 2 respostas. Vamos falar de proporção? A relação entre 2 ou mais razões é uma importante ferramenta para solucionar problemas práticos. Essa relação entre 2 ou mais razões, na verdade, é uma igualdade de razões. Essa igualdade aqui, ó. A gente vai ler, ó, que A está para B, A está para B, assim como C está para D, C está para D. E aqui embaixo temos que A e D são chamados de extremos. Olha aqui, ó, extremo é quem está nas pontas. Então, o A e o D são chamados de extremos e os que estão no centro são chamados de meios, que nesse caso é o B e o C. Apresentados, vamos para um exemplo. Para fazer um bolo, eu uso 3 ovos para cada 4 copos de farinha de trigo. Então, vou montar uma tabela aqui. Vou botar aqui ovos, farinha de trigo, e eu quero ter noção de quantos ovos e farinha eu precisarei para fazer um bolo, 2 bolos, 5 bolos e 10 bolos. Então, segundo o que eu falei aqui em cima, vou usar 3 ovos para 4 copos de farinha. Já para 2 bolos, vocês concordam que eu tenho que pegar essa medida e dobrar? Então, eu vou ter a razão de 6 ovos para cada 8 copos de farinha. E quando eu fizer 5 bolos, eu vou pegar a quantia de um bolo e multiplicar por 5. Então, 3 vezes 5, 15. Então, vou fazer a razão de 15 ovos e 4 vezes 5, 20, para 20 copos de farinha de trigo. E se eu fizer 10 bolos? Lá no primeiro, 3 vezes 10, vou escrever aqui a razão de 30 ovos para 40 copos de farinha de trigo. Essas razões, elas são iguais, elas são proporcionais. Porque, repara que a minha referência, em cima do primeiro bolo, vai sair o mesmo bolo, só que em quantidade maior. Eu não alterei a quantidade de ovos para a quantidade de farinha. Eu permaneci a mesma proporção. Vamos para mais uma informação. Na proporção, o produto dos meios é sempre igual ao produto dos extremos. Eu vou deixar apenas 2 razões para explicar isso. Essas 2 aqui. Então, eu vou juntar aqui. Vou juntar os extremos para multiplicar e vou juntar também os meios também para multiplicar. Se a multiplicação dos extremos der igual à multiplicação dos meios, eu posso afirmar que essas 2 razões são proporcionais. A gente já viu o que é, mas aqui matematicamente eu vou provar isso. Então, vamos lá. 4 vezes 6, 24. Será que isso é igual a 3 vezes 8? 24. Sim, deu igual. Então, aqui eu estou afirmando que essas 2 razões são proporcionais. Essa multiplicação também é chamada de multiplicação cruzada. Então, vamos para um exemplo. Eu tenho aqui a razão 4 para x. Por este símbolo, eu vou afirmar que ela é proporcional à razão 5/20. E pela regra do produto dos extremos ser igual ao produto dos meios, eu vou multiplicar cruzado essa conta. Mas primeiro, a nível de organização, eu vou começar sempre por onde está o x. Então, eu vou multiplicar primeiro o x vezes 5. E nessa multiplicação é só juntar. 5 vezes x, 5x. Vou colocar o resultado aqui do lado. E isso tem que ser igual à outra parte da cruz, que é o 4 vezes 20. Então, vou repetir aqui, ó, que eu preciso multiplicar o 4 vezes 20.
Como é uma equação de primeiro grau, eu vou repetir aqui embaixo o 5x e vou multiplicar o 4 por 20. Então, aqui embaixo, ó, 5x é igual a 4 vezes 20 dá 80. Vou deixar o x sozinho. E esse 5 que está desse lado multiplicando vai passar lá para o outro lado dividindo. Então, vou botar aqui, ó, igual a 80, que vai dividir por 5. Ó, o 5 saiu do outro lado, passou para o outro lado dividindo. Então, vou repetir o x igual e vou fazer essa divisão aqui do lado. 80 dividido por 5. Vou dividir 8 por 5, dá 1 para cada um. Resta 3. Vou abaixar o 0. 30 por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. Para chegar a 30, nada. Fecha a conta. Então, 80 dividido por 5 dá 16. Para que essas duas razões sejam proporcionais, o x tem que valer 16. É muito bom te ver por aqui. Aproveite, se inscreva no canal, dê o seu like e faça um comentário.